Olá pessoal, Nexus aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Refazendo Artes dos Inscritos. A flyer de hoje foi mandada pelo Túlio Design, tá? Então já vamos lá direto para o nosso tutorial. Para quem não sabe pessoal, esse vídeo ele não tem tanta edição se comparado aos outros e é um vídeo um pouquinho mais aprofundado, tá? Então se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu te recomendo dar uma olhadinha nos outros vídeos, onde eu explico mais assertivamente. Esse aqui é mais um passo a passo, só que como se eu realmente estivesse fazendo uma arte, tá? Então vai ter alguns erros, vai ter parte que eu vou colocar um efeito e vou tirar, então já tenho conhecimento disso. Vamos lá. A primeira coisa aqui no flyer dele, eu vou manter a presença de boa parte das coisas, tá? Mas só vou ajustar algumas que eu acho que poderia melhorar. Que o primeiro ponto é o seguinte, o aquele, eu acho que ele tomou muito espaço diferente do açaí. Entendeu? Então vamos lá consertar isso. Ele mandou também todos os arquivos, assim como se você quiser fazer parte, tem que mandar todos os arquivos que você criou a sua arte e vou pegar lá na minha galeria. Estamos com o balcão aqui e o que é o ponto? Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho para mostrar para vocês, tá? Eu percebi, eu já fiz um teste dessa flyer para ver como é que ia encaixar e tudo, e acaba que quando ele coloca o balcão bem pequeno aqui embaixo, eu entendi a ideia dele, mas quando ele coloca esse balcão pequeno, ele deixa um espaço vazio aqui em cima. Então por isso que ele acabou aumentando aquele para suprir esse espaço, né? Eu entendi mais ou menos a sua ideia, Túlio. Mas o que é que a gente poderia fazer para reverter isso? Eu vou colocar o balcão aqui, só que no caso eu não vou tirar tanto dele, eu vou deixar ele um pouquinho mais para cima. Então nesse caso, ó, eu vou aumentar aqui um pouquinho, vou deixar mais ou menos dessa forma. Vou diminuir até um pouquinho ainda, aí quando a gente joga aqui pro lado, aí vai vendo o quanto a gente está tirando. Dessa forma. Porque aqui eu consigo centralizar um pouquinho mais o nosso item, o nosso açaí, e aí sobra menos espaço aqui em cima, entenderam? Então vamos entrar novamente e agora pegar o açaí. Pronto, com o açaí em mão, aí tá aqui, e igual dei as outras dicas para as outras séries de Refazendo Arte dos Inscritos, caso você não viu, dá uma olhadinha lá, é bem importante que a gente deixe ele grande. Lógico, não tão exagerado, mas lembra que o foco da tua flyer é ele, não é teu texto, é a comida. Então a gente vai deixar ele mais ou menos num espaçozinho bom, tá? Num tamanhozinho bom na real. Dessa forma aqui, eu vou até diminuir um pouquinho mais a bancada, vocês estão vendo que é bastante teste, tá? A arte não vai sair em 2 segundos na sua mão, vou estar colocando aqui. Vou estar aumentando um pouquinho mais, porque vocês podem ver aqui que o ponto não está pegando lá, eu quero que pegue tudo em cima da mesa, tá? Tudo tem que ficar em cima da mesa. Dessa forma, vamos diminuir um tequinho mais só o açaí, para que eu consiga encaixar ele em cima da mesa. Perfeito. Pronto, tá tudo bem alinhado e diferente da dele, vocês já podem ver, ó, que a nossa comida já está um pouquinho mais para cima, né? Então vai sobrar mais espaço para a gente, vai sobrar menos espaço para a gente colocar o nome. Vamos estar entrando agora lá no Pixel Lab para eu pegar o texto para vocês e já dar mais uma dica. Pronto, ó, estou com meus dois textos aqui. Antes de tudo, vamos só criar uma camada vazia e pintar o fundo, tá? E parabéns, Túlio, porque você usou bem as cores. O roxo, ele combina com o amarelo, né? Então as cores foram muito bem utilizadas. Vou colocar um roxo de fundo aqui, qualquer coisa a gente altera depois. E o que é que eu já mudei aqui de cara? Eu mudei a fonte do açaí. Por quê? Não é que essa não tenha combinado, mas essa acaba tendo algumas falhas que, na minha opinião, não remete tanto ao açaí. Eu acho açaí algo mais líquido, né? Então ele teria que ter menos falhas, algo mais sutil, mais leve. Conseguiram entender? Então eu até queria encontrar uma fonte melhor, mas cheguei nessa aqui, que se eu não me engano é a Cream Cake, tá? Vou estar deixando aí pra vocês. E a de cima é uma Monte Serrate normal. Por quê? Eu peguei uma fonte que, diferente da sua, a sua ela é mais vertical, né? De cima para baixo. A minha eu peguei uma mais horizontal, onde eu consegui só ocupar mais espaço de lado, entendeu? Então, ó, vamos estar ajustando aqui. Vou estar jogando ela para trás da nossa comida. Vamos estar pintando de amarelo também. Gostei da sua ideia, como eu falei. Vamos vir aqui, FX, colorir. Vamos pegar o seu tom de amarelo. E pessoal, para quem não sabe, para quem já viu ou não conhece, eu posto conteúdo lá no meu Instagram, tá? Inclusive lá no meu Instagram tem um conteúdo voltado a como é o meu processo de criação de artes. Então para quem viu lá também, sabe que eu gosto de criar o bruto da arte, né? Só o simples, e aí depois a gente vai adicionando os efeitos. Aí depois você vai começar a dar forma e vida para nossa arte. Então se você gosta desses conteúdos aqui no YouTube, me segue lá no Instagram que eu sou bem mais ativo, né? Posto quase todo dia diferente aqui do YouTube, certo? Então vamos lá, depois a gente vem em transformação, vamos estar dando uma ajustadazinha aqui, ó. Queria que o C aparecesse um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada como é que a gente consegue ajustar isso aqui. Pronto, encontrei uma forma aqui. A palavra açaí, ela não tá tão aparente, mas assim, eu acho que não é tanto o foco dessa arte, tá? Vocês poderiam também, claro, deixar um pouquinho mais aparente.
se eu tivesse escolhido uma fonte talvez um pouquinho melhor, mas o nosso foco da arte realmente é o açaí por si só, ele já se auto-introduz na história, né? A gente já sabe que é um açaí por conta disso. Então eu peguei uma fonte que fosse um pouquinho mais assim para combinar mais com a minha letra, né? São duas mais horizontais, que puxam mais para a esquerda e direita. E vocês veem que o espaço em branco ainda existe ali, mas é um espaço em branco mais leve, que a gente consegue complementar com outras coisas mais para frente, tá? Então, vou estar aumentando um pouquinho mais aqui. Perfeito. E pronto, nossa base ela tá basicamente feita, tá? Vamos começar a adicionar alguns efeitos e aí se a gente ver, a gente vai ajustando algumas coisas da nossa base, tá? O primeiro efeito que eu quero adicionar aqui vai ser o nosso brilho. Deixa eu só apagar algumas camadas que não são precisas agora. A gente vê que ele introduziu bem interessantemente o brilho, porque a gente tem que dar o foco para o nosso açaí. Então, essa ideia de você colocar um brilho por trás do seu açaí vai ficar muito interessante. Vou ensinar para vocês uma técnica aqui que eu tenho utilizado bastante nesses últimos dias, que é o quê? Primeiramente, vamos só fazer a bolinha do brilho. Para quem não tem conhecimento, vamos lá ensinar agora. A gente vai pegar aqui, essa bolinha do lado, a gente vai fazer um círculo, tá? Faz o teu círculo, vamos colocar, vou só subir aqui, e preencher e coloca o teu roxo. Colocou o teu roxo, a gente vai duplicar a camada depois, vem aqui em cima, brilho barra contraste e aumenta o brilho. Desculpa se eu estiver falando rápido demais, mas esse é um vídeo que eu realmente tenho que falar muito rápido, porque senão ele fica muito maior do que já vai ser, tá? Então a gente vem no E, transformação e diminui um pouquinho. Dessa forma, a gente vai criar meio que um gradiente de luz. Ele não vai ser só um roxo bruto, ele vai sair de um branco para um roxo, entendeu? Então a gente mescla, coloca em sobreexposição linear e aumenta o desfoque. O roxo, ele é uma cor, assim, eu não gosto tanto de colocar muito brilho, porque ele acaba mudando a cor, como vocês estão vendo. Ele acaba entrando para um rosa e aí foge um pouquinho da nossa paleta, querendo ou não, né? Mas a gente tem que trabalhar ele um pouquinho mais leve. Então, eu vou pegar esse meu brilho aqui e vou estar jogando aqui para trás do meu açaí. Sempre deixando um pouquinho aparente, tá? Não tanto, porque a ideia é que o brilho venha de trás. Vou estar colocando aqui e ele para baixo da arquibancada, para a arquibancada não ficar roxa. O brilho que eu tenho feito, pessoal, é muito interessante ele. É o quê? Pega o teu açaí, tá? Vem mais, duplica. Aqui, você vai colocar em curvas e baixa isso aqui, para ficar tudo preto. E agora que entra o segredo. Vem aqui em cima em FX, vem em chanfro e a gente vai ajustar aqui. Vai depender muito de qual é a sua foto, o que é que você está usando, tá? Mas deixa eu até ver aqui, vamos lá. 7, 8, não, vamos colocar 7 e desfoque em 10. Para dar aquele desfoquezinho maior. Então a gente dá um OK, e se a gente vier aqui em sobreexposição linear, a gente vai criar esse efeito de brilho, tá? Muito interessante ele. A gente pode tanto criar branco ou pintar de outra cor, mas dessa forma eu vou fazer o quê? Vou criar branco, e depois a gente vai criar uma camada vazia, vem aqui do lado, pega essa ferramenta de borrifo e deixa no roxo. O que a gente está fazendo? A gente só colocou um brilho atrás, mas não tem nada por cima do nosso açaí. Então a gente vai criar esse brilho artificialmente. Como? O pincel você pode deixar mais ou menos assim nessa estrutura. A gente vai passando uns traços aqui, Vamos pintar, só pingando, igual vocês estão vendo aqui, Por quê? A ideia é que dê essa sensação de que o brilho tá vindo, né? Ele tá vindo de trás e pegou na frente. Não se preocupem se ficar muito diferente da sua cor, porque a gente pode vir aqui em FX depois de só gaussiano e aumenta um pouquinho. Vocês veem a diferença que já dá, se eu tirar aqui, Pronto, parece que aqui só tem um brilho atrás. E aqui o brilho ele já veio um pouquinho mais pra frente, entendeu? Essa é uma estratégia que eu tenho utilizado muito e tem dado esse brilho mais realista, né? Então eu vou só fazer mais uma vez aqui, só que agora eu vou usar um branco. Vou pintar só nesses dois pontos aqui, Um aqui e um branco aqui. Só pra fazer aqui, Sobreexposição linear, aumenta um pouquinho de desfoque, aumentar um pouquinho menos. E pronto. Porque a comida, pessoal, flyer de comida é isso, você tem que chamar a atenção, você tem que introduzir. A pessoa que vê a flyer, ela tem que pensar, caramba, eu quero aquela comida, né? Inclusive já tem outros 2 ou 3 vídeos de flyers de refazendo artes dos inscritos aqui do canal. Feito isso, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu quero que o meu foco seja mais voltado para o açaí de novo, eu vou vir aqui, vou criar uma camada vazia em cima do meu balcão e degradê, e vou pegar um degradê assim, eu coloco 2 pretos, só que no segundo eu baixo a opacidade para 0. Ou seja, eu basicamente crio um atenuar, quase, né? Só que uma camada só em preto. Dessa forma aqui. Ou seja, eu vou trazendo do mais escuro para o mais claro. Ou apagando um pouquinho mais o balcão para voltar mais ainda o foco para o meu açaí. Essa parte aqui de baixo ela não precisa estar tão aparente. Dessa forma aqui, Vamos ajustar. Perfeito. Vamos usar só por alguns complementos agora, como por exemplo, esse próprio açaí que ele disponibilizou pra gente.
Já vou no primeiro aqui, que muita gente que já assiste os outros vídeos de refazendo arte dos inscritos deve manjar, que é o quê? A gente joga ele aqui pra baixo um pouquinho, ó, vamos jogar aqui, mais ou menos, pronto, no balcão e transformação. E ele a gente vai deixar aqui embaixo. Por que isso, Nexus? Eu quero dar aquela ideia de profundidade, que eu já ensinei pra vocês como é que faz. Então eu vou colocar ele um pouquinho aqui pra baixo. E o que é que eu gosto de fazer, tá? Eu venho em desfoque gaussiano e coloco geralmente de 8 a 10, porque é um desfoque mais leve. É um desfoque só para mostrar que tem algo aqui por cima e o açaí tá meio que por trás, entendeu? Vou colocar aqui, eu acho que não vai ficar melhor dessa forma. E se você quiser ainda, por mais que eu já tenha colocado o atenuar, olha a diferença que dá. Ele fica por trás de uma sombra e por cima. Você pode sim ainda criar uma camada, vir aqui novamente em borrifo, só que seu borrifo preto. E aí você passa mais por cima e depois dá um desfoque gaussiano, né? Para trazer mais sombra nessa parte e dar essa ideia realmente de profundidade. Olha que bacana. Agora eu vou adicionar aqui por cima mais 2 açaís, novamente, ó. Isso aqui é gosto, tá, pessoal? Não só gosto, como teste. Eu sei que fica interessante aqui porque eu já fiz alguns testes antes. Então, deixa eu ver como eu vou encaixar agora. Eu acho que eu vou colocar um assim. Qualquer coisa a gente vai ajustando depois, retirando, tá? Vamos duplicar novamente a camada, é por isso uma técnica aqui, é por isso eu gosto de deixar uma camada assim, porque depois eu vou só duplicando ela. E transformação, vamos colocar uma outra aqui. Não coloca as duas iguais, tá, pessoal? Senão fica aquela arte meio monótona. Por isso que eu vou deixar tipo um grande e um menor, um maior. Vamos fazendo essa estrutura para ficar melhor na arte de vocês. Vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Olha que dica sensacional que eu vou dar para vocês agora. Vamos ambientar um pouquinho a nossa arte. Eu sempre gosto de colocar 2 brilhos nas pontas, né? A maioria das minhas flyers eu faço isso. Esse brilho eu vou realmente não colocar o branco. Na verdade, eu acho que eu vou sim. Vou duplicar aqui, ó, fazer rapidinho um branco. Vamos jogar aqui pro meio, porque eu já perdi o outro, né? Eu não salvei. Então a gente vem aqui. Mescla, sobreexposição linear, aumenta. Pode aumentar pra caramba esse aqui. Por quê? Esse aqui tem que ser um brilho bem mais leve, tá? A gente vai colocar ele mais na ponta, mas só para dar essa ambientação, parecer que tem brilho vindo. Então, ó, dessa forma aqui, ambientação bem de leve, tá? Vou estar duplicando e transformação, jogo pro outro lado e vou colocar mais leve ainda, ó, dessa forma. Vamos só testar um negócio aqui para ver se fica interessante. Se a gente vier em FX, opa, estilizar, colorir, colocar as duas pretas e a última num roxo, será que fica interessante? Olha, eu acho que trouxe até mais cores, tá? Trouxe mais cores não, mas ficou mais padrão. Deixa eu ver aqui de novo. Colorir. Agora eu estou na dúvida, hein? Sem ou com? É porque quando a gente coloca isso, a gente tira o verde, né? A gente acaba tirando o verde da planta. Depois a gente vê isso se fica interessante ou não. Vamos lá, o que a gente pode adicionar mais? É interessante que a gente adicione também uma textura de fundo, né? Mas antes daqui, deixa eu dar só uma dica para vocês. Existem algumas coisas que... Por exemplo, eu poderia cortar aqui no vídeo, mas eu vou mostrar, que vão dar um diferencial. Como, por exemplo, a sombra. A PNG que o carinha me mandou do açaí, né, o Túlio, já tem uma sombra. Então, não tem muito por que eu fazer uma sombra aqui, tá? Eu só vou duplicar para que ela fique um pouquinho mais forte. Eu quero que essa sombra fique um pouquinho mais aparente. Aí eu venho aqui em desfoque gaussiano, coloco algo bem de leve, 5, só para ficar ali por trás mesmo. Deixa eu apagar para não ficar nada de fundo, só na mesa. Só para dar uma sombra realmente um pouquinho maior, né? Quanto mais luz a gente tem, mais sombra a gente tem. É a lógica, certo? Então, dessa forma aqui, perfeito. Vou estar procurando algum fundo para a gente adicionar aqui. Pessoal, adicionei um fundo bem de leve, bem simples, tá? Esse é um dos backgrounds que tem dentro do meu pack Apollo. Mas assim, vocês podem adicionar qualquer coisa que combine, lógico, sem fazer teste. Por exemplo, no último vídeo de Refazendo Arte dos Inscritos, que foi uma outra mídia social de coxinha, pra quem não viu, eu utilizei, se eu não me engano, a textura de diamante atrás e bateu super, ficou muito bom. Então aqui é mais uma textura leve, tá? E aí vocês veem o modo de encaixar que vai ficar melhor pra vocês. Eu vou usar um tela bem de leve, porque não é algo que eu quero que apareça tanto. E agora eu creio que falte mais só a questão de complementos, então vamos adicionar alguns complementos que eu gosto de utilizar. O primeiro que eu acho que vai ficar muito bacana é essas folhas aqui, porque elas vão combinar super com o nosso tema da arte. Então eu vou estar colocando aqui dessa forma. A gente pode vir também em FX, colorir e ir ajustando. Eu vou estar colocando em roxo, tá? Mas aí vocês podem ver se vocês querem uma mais clara, desculpa, ou mais escura. Elas tendem a ser mais escura, porque é algo como se fosse uma sobreexposição, né? E aí você vai ajustando. Eu vou cortar essa parte de ajustar, porque você vai mais movendo e colocando onde você quer, sem que não atrapalhe a leitura ou a imersão da arte.
Pronto, pessoal, já adicionei as folhas aqui, tá? Não coloquei ela por cima do açaí, coloquei por trás, mas que fique por cima de alguns elementos, como por exemplo o nome aqui, né? Porque dá essa sensação de que primeiro vem as folhas e aí depois o açaí. E lógico, complementa bem mais a sua arte, né? Traz aquele complemento, fecha mais os espaços que estão em branco. E aí eu também tenho um outro efeito que eu uso muito nas minhas artes, que é esse aqui, ó. Vou colar porque já trouxe de outra, que é meio que esses brilhos, tá? Eu acho que é um complemento bem interessante, depende muito da sua arte, vai ficar bom ou não, mas é um complemento que pode ser utilizado, tá? Então eu vou estar colocando aqui umas partículas brancas bem de leve. E em si é isso, pessoal. Poderiam ser adicionados mais alguns complementos, ó. Eu achei muito interessante a ideia dele de o quê? De recortar acho que é um chocolate, né? E a gente ir mesclando ele em outras partes. Então, em vez de eu usar o açaí em algum lugar, eu poderia ter feito isso que ele fez, que foi o de duplicar o chocolate e ir jogando em outras partes. Ficaria muito interessante. Por trás do açaí também ficaria muito interessante. Então, vocês veem que eu segui a base, só tirei e coloquei outros elementos, né? Por exemplo, esse brush aqui que ele colocou, provavelmente foi porque ele sentiu que estava um espaço em vazio e quis colocar algo para complementar. Mas vocês percebem que vocês conseguem complementar bem melhor com mais elementos da arte. Por exemplo, o açaí, que ele poderia ter duplicado aqui, ter colocado em desfoque, que ele não colocou, ó. Então, prestem atenção nesses detalhes e usem elementos que combinam com a sua arte. Como, por exemplo, o texto. Ele poderia ter realmente usado uma fonte que fosse um pouco mais líquida, né? Dessa sensação mais sutil, sem ser uma fonte mais brush, com rabisco, erros, né? Basicamente, que combinaria melhor com o estilo de arte social media mais clean. Então, esse aqui foi o resultado da nossa arte, ó. A gente conseguiu sair disso para isso. É questão de gosto, mas existem alguns elementos que devem ser seguidos e que vão poder trazer essa harmonia melhor na sua arte. Percebam também a diferença do nome aquele dele pro meu. O meu, assim, eu trouxe mais sutileza. Então, sigam essas dicas apresentadas hoje, utilizem nas artes de vocês. Caso vocês queiram recriar alguma arte e mandar lá no Instagram para eu avaliar, ou se vocês quiserem participar da série Refazendo Arte dos inscritos aqui do canal, dá uma olhadinha na descrição que eu explico passo a passo como vocês podem fazer parte, tá? E esse aqui em si foi o tutorial. Opa! Quer impulsionar sua criatividade e aumentar a qualidade dos seus projetos como designer? Então você precisa conhecer o PEC Apollo. Com mais de 20 GB de arquivos em alta resolução, você terá tudo o que precisa para transformar suas ideias em projetos incríveis que convertem. E o melhor de tudo é que todos os arquivos foram selecionados e organizados a dedo por mim, para garantir a máxima qualidade e facilidade do seu uso. Com o PEC Apollo você poderá economizar horas preciosas de pesquisa e criação, e terá acesso a diversos elementos para criar designs incríveis. Então, não perca mais tempo procurando arquivos para o seu projeto. Eu te convido a dar uma olhadinha no último link da descrição para ver a tudo que vai ter acesso dentro do PEC Apollo. Espero ter passado muito conhecimento para vocês. E em si, é isso. Eu sou o Nexus e esse é o vídeo de hoje. Caso tenham gostado, deixe seu like e até a próxima!